Fluminense classificado para a segunda fase do Campeonato Carioca. Ganhamos agora o América, saudoso Ameriquinha. Ameriquinha infelizmente não conseguiu sua classificação para a segunda fase. Vai disputar o torneio aí para ver quem não vai ser rebaixado. Espero que ele não seja. Eu quero saber de vocês o seguinte: Marcão deu uma nova cara ao time do Fluminense. O time do Fluminense pode chegar nas mãos agora do técnico Levir Coupe de uma forma melhor? Ou foi coincidência? O trabalho foi ruim? Não sei, velho. Gostaria de saber da opinião de vocês. Marcão melhorou esse time do Fluminense? A minha opinião é a seguinte, Álvaro, sobre o Marcão aí. Ele conseguiu dar um parelhamento melhor ali à defesa tricolor, tá? Notoriamente você vê que o Fluminense melhorou um pouquinho a pegada. Ainda está muito longe de ter um preparo físico ideal. Tu vê que o time do Fluminense cansa rápido. A pegada ainda está alguns milésimos aí atrasado. O Fluminense ainda precisa aperfeiçoar isso. Mas é notório que o Marcão já melhorou a parte defensiva. E outra coisa que tem notabilidade aí no trabalho do Marcão aí é as mexidas. O Marcão mexe melhor do que qualquer outro técnico que passou pelo Fluminense em 2015. Qualquer outro técnico que passou aí, desses caras aí que vieram treinar o Fluminense, tá? Começa com o pé direito, um trabalho de técnico aí, nessa função interina aí. Mostrou que entende aí. Tem um bom futuro, um futuro promissor. Gostei do Marcão. Eu acho que o Fluminense no último jogou muito mal. E eu acho que o Marcão, ele não melhorou o time, mas ele conseguiu não complicar o time como o Eduardo Batista vinha fazendo. O Marcão fez o simples, colocou 2 cabeças de área, 2 volantes de contenção e tentou segurar o time no que ele pior tem, que é a pegada na marcação. O time do Fluminense com o Marcão hoje continua sem a pegada. Hoje, no jogo contra o América, foi melhor do que o último jogo, né? O último jogo contra um time pequeno, que agora não me lembro, foi para Friburguense. O time do Friburguense só tomou o segundo gol porque o Friburguense acreditou que poderia ganhar do Fluminense. Para você ver o nível do Fluminense hoje. Então o Marcão conseguiu essas 2 vitórias, classificou o time, dá moral, né? E ele não comprometeu, até porque o trabalho vem sendo mal feito há muito tempo e as coisas não dão saltos. Mas então o Marcão conseguiu essas vitórias, classificou o time, não melhorou, mas não piorou, entendeu? Acho que o Marcão conseguiu repetir o time. Isso foi uma coisa boa. Botou o mesmo time para jogar 2 vezes. E eu acho que o mesmo time jogando 2 vezes teve um comportamento muito parecido com o jogo do jogo contra o Friburguense. Foi um primeiro tempo ruim. Nós tivemos algumas chances de gol. Eu acho que mais pela deficiência do América, embora ele deu uma mexida no meio de campo, deixou só o Pierre mais de cabeça de área, liberou um pouco o Edson, tanto é que o Edson chegou 2 vezes, uma para cabecear, uma para chutar. Então ele teve essa mexida. Em relação ao que estava, foi melhor. Para começar, porque ganhamos 2 jogos. Agora, no segundo tempo, ele fez as mexidas certas. E nesses 2 jogos, o Magno Alves provou que pode ser muito mais utilizado do que foi até agora. Marcos Júnior. Marcos Júnior vem fazendo um campeonato bem abaixo do que ele fez no ano passado. A titularidade de Marcos Júnior está garantida ou podemos ter surpresas nesse limitado ainda elenco do Fluminense? Marcos Júnior, ao meu ver, está muito longe de ter titularidade garantida na equipe do Fluminense, tá? Independente de qualquer coisa, mesmo quando o Marcos Júnior jogava bem, e ano passado ele teve um período que fez bons jogos, eu sempre critiquei, que eu acho temeroso um jogador com algumas características temperamentais, tal como o Marcos Júnior. Eu acho que ele é afoito e impulsivo e ele precisa aperfeiçoar isso para ele ser um bom jogador de futebol.
ter uma grande carreira profissional, ele precisa pegar esse time. Ele é muito afoito, impulsivo e às vezes parece que falta um pouquinho de inteligência dele emocional e na parte ali também de sentir algumas situações. Mas é um jogador que, ao meu ver também, fazendo contraponto, é dedicado, raçudo, sabe botar correria. Então é isso, ele precisa só achar esse equilíbrio. Ele conseguindo achar esse equilíbrio, ele pode vir a ser um bom jogador. Agora, não... Marcos Júnior hoje vive um momento caótico, tecnicamente falando. Ele é esforçado, ele é raçudo, mas hoje, junto com Wellington Silva, são os piores jogadores do Fluminense. Sei o que ele fez no passado, jogou bem no passado, mas futebol é momento. Marcos Júnior é igual uma barata tonta. Não progride uma jogada, não passa por um zagueiro, não toca uma bola certa, mesmo se esforçando. Então Marcos Júnior tem que ser banco, tem que ser opção. Sair jogando, jamais. Eu acho que o Marcos Júnior é um rapaz esforçadíssimo, sem padrinhos. Isso eu gosto muito do Marcos Júnior. Acho o Marcos Júnior um bode meio maluco, que pode fazer uma partida brilhante no dia seguinte e só fazer merda. Mas ele é muito esforçado, isso não se pode negar. Não acho ele mascarado e acho que ele é um bom reserva. Acho que o Marcos Júnior pode ser um bom reserva. Aquele cara que entra e pode mudar um jogo, corre pra caramba, ele se dedica, isso é verdade, ele se dedica. Mas eu acho que ele é menos produtivo do que poderia ser com a idade que ele tem, com o preparo físico que ele tem. Ele tem um problema crônico na coxa, pode reparar, todo jogo ele sente a coxa. Hoje ele sentiu, ele pediu, ele olhou pro Marcão, antes do Oswaldo entrar. Ele estava pedindo porque ele estava sentindo a coxa. E ele sente demais essa coxa. A coxa deve ter algum problema ali, uma bicheira que pode se agravar. Magno Alves tem que ser titular nesse time? Sim ou não? Sobre o Magno Alves, pelas peças que nós temos hoje, ele é titular absoluto, ainda mais na ausência do Fred. E arrisco a dizer que o Levi poderia testar os dois juntos, por que não? Magno Alves, cara, só pelos gols que ele tem feito, tu vê a movimentação dele, taticamente, ele tem experiência, sabe segurar a bola em alguns momentos, sabe dar uma boa bola, sabe bater com as duas pernas. Eu acho que é um jogador completo, cara. Entendeu? Porra, é preconceito utilizar a idade dele como motivo de colocá-lo na reserva, tá? Não, Magno Alves não tem que ser titular, mas tem que ser melhor aproveitado no time. O Magno Alves tem que ser titular na ausência do Fred. Aí sim, Magno Alves tem que ser titular. Mas com o Fred, tem que ter. Aí a gente vai ter que dar outras opções. O Gerson, o próprio Richarlison, ou seja, jogadores de lado de campo. Não acho que Fred e Magno Alves joguem juntos. Acho que o Magno Alves tem que jogar na ausência de Fred. Magno Alves, para mim, pelo menos tinha que ser testado 3 jogos seguidos jogando com o Fred. Mas ser testado não é o cara ser substituído no intervalo, não. Testado como o Oswaldo foi testado, como todo mundo foi testado, menos ele. Ele só jogou de centroavante, ele não é centroavante. Ele sempre jogou pelos lados do campo, cortando para dentro para chutar. Ou centrando pro centroavante e fazer gol, porra. Eu acho que tinha que dar pelo menos umas 3 chances para ele. Ó. Nosso time por 3 jogos seguidos vai ser Magno Alves e Fred. Se ele cansar lá pelos 20, 25 minutos do segundo tempo, independente do resultado, saca o cara. A não ser que ele esteja numa partida horrorosa. Mas eu testaria o cara pelo menos 2 vezes, porque eu acho que o titular vai ser o Richarlison. O Richarlison tem bola para ser titular. Ele tem 18 anos. Pô. E tem um corpo bom para levar um cacete e aguentar. Ele me lembra o Kennedy, é um cara forte, alto, apesar de jovem. Mas agora, nesse momento, com esse time que está jogando agora, o Magno Alves é titular absoluto. Então, eu acho que Marcos Júnior vem numa fase não tão boa. Hoje ele não merecia ser titular do Fluminense, só que os jogadores que o Fluminense tinha também não correspondiam, exceto o Magno Alves, que
que não vinha sendo testado. O Magno Alves foi testado, vingou, fez 2 gols. E hoje, ainda não podendo contar com o Richarlison, eu até botaria o Magno Alves como titular. Acho que o Magno Alves tem condições de ser titular, mas não será o titular porque o Richarlison é um garoto que promete muito, é um garoto que é minha aposta para o ano. Tenho a felicidade de fraturar o pé, mas hoje, se fosse para botar um jogador já, eu botaria ele para a próxima partida contra o Criciúma e contra o Botafogo. Sobre o Marcão, eu acho que o Marcão, pelo menos no mínimo, levantou a autoestima dos jogadores, porque o Fluminense vinha de derrotas, vexames muito grandes. Então, no mínimo, o Marcão levantou a autoestima. Mas no jogo de hoje você pôde reparar que o Giovani apoiou mais. O Wellington Silva, como costuma, já chegar na linha de fundo, chegando bem. O Fluminense marcou melhor. O Henrique hoje também fez uma boa partida. O Marlon também fez uma boa partida. Enfim, acho que é só encaixar. O Levi vai fazer uma boa montagem desse time, não tenho dúvidas disso. É isso aí, então. Torcida Tricolor, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro programa de rádio da Rádio Flu News. Estiveram aqui presentes Marco Veloso, Marcelo Johan, Kaique Pereira e João Vitor Tavares. Até a próxima. Será feita logo depois do jogo do Fluminense contra o Criciúma pela Primeira Liga. Abraços, saudações tricolores.